Essa emenda permite, nós temos qual a situação? As APPs de margem de rio, né, que foram suprimidas no passado, terão que ser recuperadas de 10 a 100 metros, de 15 a 100 metros. Né? Essa é a recuperação mínima, né, que é estabelecida, porque é bem abaixo do que a legislação atual estabelece. Hoje a legislação estabelece APPs de margem de rio de 30 a 500 metros. Essa nova lei irá possibilitar, portanto, uma fragilização dessas áreas de preservação permanente, né? O que hoje, obrigatoriamente, teria que se recompor 30 metros, vai ser possível recompor apenas 15 metros, reduz pela metade, e nos rios maiores, né, onde atualmente é exigido uma APP de 500 metros, vai ser possível recompor apenas 100. Então já é esse... Qual é essa emenda? Naquelas bacias mais críticas, né, onde essa fragilização pode comprometer as suas funções ambientais das APPs, o Comitê de Bacia pode estabelecer necessidade de recomposição maior do que esse mínimo estabelecido, né? Então ficaria o comitê que definiria, por exemplo, esse entre 30 e 100 que o texto diz? Isso. Ficaria a critério do Comitê de Bacia? Não. Acima do 15. Acima do 15. O mínimo é 15. O mínimo que a lei passa a exigir, quer dizer, reduz, né, a necessidade de recomposição de 30 metros para 15. Bom, mas há bacias críticas, né? Há bacias onde a qualidade da água já está muito comprometida, né? Onde as atividades, né, econômicas pressionam já excessivamente a água, com assoreamento, com, enfim, agrotóxicos, etc. Nesses casos, o comitê, a partir de indicadores bem definidos, de medição de qualidade da água, etc., pode estabelecer, olha, nós precisamos de uma proteção maior. Essa emenda vai estar sendo discutida em plenário com uma pressão muito grande para que seja retirado. Então, e agora então aproveitando aqui só para tirar uma dúvida, nos casos das propriedades com rios de maior do que 10 metros de largura, o texto da forma que está diz que ela tem que ser recuperada no mínimo 30, no máximo 100 metros. Isso. Quem é que define isso? Quem é que define o quanto tem que recuperar? É a largura, é proporcional. A largura do rio. Não, mas isso não tá dito no texto. No texto, da forma como está dita, diz que é entre 30 e 100 e não diz o quê? Não diz como. Diz que é o mínimo 30, o máximo 100. É metade da APP que na regra, metade do que é a regra, né? Só que no mínimo 30, no máximo... critério do proprietário? Não, é que se a metade for menor do que 30, tem que ser 30. Tá certo. Ou se a metade for maior do que 100, por exemplo, tem rios que dependem da largura, a APP é de 500 metros. Então a metade seria 250. Mas não será 250, será 100, no máximo 100. E você acha que tem alguma outra emenda de plenário que pode surgir e eventualmente nos surpreender? Eu acho que essas são as duas maiores, as duas que vão trazer mais preocupações. Obviamente que pode surgir surpresas, né? Essas surpresas nunca podem ser afastadas. Abriu a discussão e abre prazo de emenda no plenário, não tem jeito. Agora, Márcio, eu queria que você comentasse um pouco, porque uma das coisas que tem sido ditas e durante a tramitação nas últimas duas comissões, isso foi muito repetido por alguns parlamentares e numa clara estratégia de esticar a corda, né? É de que se o Senado não trouxer um texto com as flexibilizações esperadas pelo setor rural, dito inclusive com essas palavras, que eles retornariam ao texto que saiu da Câmara, né? Porque só para a gente explicar para quem está acompanhando agora, quando a Câmara aprova um projeto que vai para o Senado Federal, o Senado efetiva mudanças, mas que tem que ser aprovadas pela Câmara. Então, esse texto, ao voltar para o plenário da Câmara, o plenário da Câmara não pode fazer nenhuma novidade. O que ele pode dizer é, eu aceito as mudanças do Senado ou não.
Se eles não aceitarem as mudanças do Senado, vai à sanção presidencial o texto aprovado na Câmara dos Deputados, que é o relatório Aldo Rebelo. Então, o que a gente vê com isso é que existe uma parcela, pelo menos, do setor rural, que se manifesta desagradado com as flexibilizações já conquistadas, seja como uma estratégia política, né, para forçar o Senado a flexibilizar mais ainda, seja porque efetivamente acredita que não teve as suas demandas contempladas. O que você acha que pode acontecer nesse caso? Olha, claro que a Câmara dá a última palavra dentro do processo legislativo antes da sanção ou veto da presidente. Né? Então, ela está numa posição institucional forte para fazer valer a sua posição. Né? A tradição mostra que os enfrentamentos entre Câmara e Senado, via de regra, a Câmara leva melhor. Né? É uma corporação mais forte em relação ao conjunto de quadrilhas, de máfias e de interesses que estão ali representados. Né? Entretanto, nesse caso, como há uma flagrante oposição de mais de 80% da opinião pública àquilo que o Congresso está decidindo, né? Se a Câmara retomar a sua versão do texto, que é uma versão ainda pior do que a que saiu do Senado, né? Vai seguramente abrir um espaço maior para vetos presidenciais, né? Eventualmente, até para um veto total para melar o jogo se a proposta da Câmara vier a ser restabelecida na íntegra. Né? Claro que para isso a presidente tem que ter cacife, coragem, interesse, né? Mas certamente ela se verá sob uma situação de pressão, né? Diante desta hipótese, né, da Câmara vir a rejeitar as melhoras pontuais e formais que o Senado introduziu. Né? Então vai ser interessante, como uma experiência, né, de enfrentamento. Aliás, todo o processo do Código, né, é um caso raro de enfrentamento, porque a essa altura do campeonato o Legislativo legisla na base do centro e levanta, ninguém discute porra nenhuma no Congresso Nacional, né? Tanto que o processo decisório é inteiramente viciado, né? A gente vê sucessivas vezes os parlamentares entrando numa sessão de comissão para votar um projeto que eles não sabem qual é, né? O que é que está escrito, quer dizer, o processo é totalmente, né, falho, né? Que induz a erro, né, na tomada final de decisão por parte dos parlamentares, de modo que eu acho que no caso do Código Florestal, apesar do cenário sinistro de uma reforma legal que esbulha o sentido principal da lei, né, ele é um processo muito rico nesse sentido, de que a sociedade está pressionando o tempo todo e crescentemente, né, e o Congresso, embora sabendo que está tomando uma decisão contrária a mais de 80% da população, né, cede grotescamente à chantagem de um setor da economia, né, que financia campanhas e que tem um considerável cacife parlamentar. E nós vimos ontem uma declaração do deputado Sarney Filho de que estava em curso no âmbito do Congresso Nacional uma operação de desmonte da legislação ambiental e da legislação de reconhecimento de direitos indígenas, no sentido de tirar do Executivo essa prerrogativa. Há várias propostas sobre isso já no Congresso há algum tempo, mas na manifestação dele isso é um processo em curso na sequência do Código Florestal. Coisa que o deputado Moreira Mendes, também do PMDB de Rondônia, já havia mencionado a um jornalista do próprio Instituto Socioambiental quando fizemos uma matéria sobre a medida provisória que o governo federal fez para reduzir as unidades de conservação da região do Tapajós. E ele disse na época que, passada a votação do Código Florestal, a bancada ruralista estaria concentrada na retirada dessa prerrogativa do Executivo, trazendo para o Legislativo esse poder. A votação do Código, ela é paradigmática para aquilo que vai seguir dentro do Congresso em relação à questão ambiental? Não tem dúvida. Essa votação, o resultado dessa votação, eu acho que vai estabelecer aí porque o Código Florestal, ele é uma das
das leis, assim, primeiro, certamente a mais antiga, né? De 34, depois fortemente revista em 65, e que estabelece os principais instrumentos efetivos de proteção das áreas naturais, né? Se a bancada ruralista consegue alterar o Código Florestal assim, significativamente, fazendo com que ele perca totalmente a sua função, né, regulatória, isso estabelece aí um precedente muito, muito ruim, muito perigoso, e ele vai ser usado certamente para outros desafios que vêm aí, outras batalhas que vêm aí pela frente. Não só na área ambiental, hein? Não só na área ambiental. Eu queria dizer o seguinte, já tem um elemento muito importante nessa história, eu já mencionei isso aqui hoje, eu vou voltar a mencionar, né? Questões de interesses difusos ou de direitos de minorias dependem da posição do Poder Executivo e do governo federal para constituírem uma correlação de forças favorável. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Talvez com a rara exceção do processo constituinte, onde a gente, por um conjunto de circunstâncias, né, estava vivendo um momento de superação do regime militar, e os movimentos sociais afloraram dentro do processo, levando um conjunto de contribuições, sugestões, que representaram avanços importantes dentro da Constituição de 88, né? Mas fora esse momento, o Congresso é um poder conservador, é um poder que puxa para trás, é um poder reacionário em relação ao processo político, ao processo histórico do país, né? Por isso o Executivo tem que ter uma posição afirmativa em relação a essas questões, né? Que cabem ao Estado tutelar, né? Como cabe ao Estado tutelar, cabe ao Poder Executivo bancar essas posições, né? E o que a gente está presenciando nesse caso é uma situação de omissão do Poder Executivo no processo. E se essa omissão persistir, vocês não tenham dúvida que tudo aquilo que depende, né, da tutela do Estado fica fragilizado e fica sujeito aos interesses econômicos locais, às correlações de força que estão definidas pelos interesses econômicos locais e que acabam prevalecendo na composição das bancadas, até porque o Congresso tem uma composição distorcida por sucessivos atos que vieram desde a ditadura militar, distorcendo a composição do Congresso, né, e que continuam valendo, de forma que o Brasil atrasado tem uma sobre-representação, né, e os estados supostamente mais informados, mais urbanizados, têm uma sub-representação dentro da Câmara dos Deputados. No Senado, todos os estados têm 3 representantes, né, de forma que o Congresso é o palco do Brasil atrasado, né? E o que deveria ser a alavanca de avanço do processo político, que é o Poder Executivo, está omisso nesse momento.